Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Melhorou. Melhorou, né? Louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, o tema de hoje talvez seja um dos mais difíceis de se colocar em prática. Porque é um desafio que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. É o primeiro desafio que todos nós temos. É essa briga interna entre a carne e o espírito. Tudo isso diante da potente mão do Senhor e entendermos qual é o nosso lugar. Como o Júnior já disse aqui, bem, tudo hoje é movido pelo poder, pelo dinheiro, pela mídia. Nós somos como que eu poderia dizer? Nós somos levados por esta mídia, por esta grande mídia, seja ela televisiva, seja ela de rede social, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo TikTok, seja lá qual for que você deixe se levar. A pergunta e o desafio para cada um de nós esta noite é: o ano de 2025 que se findou, nós fomos mais influenciados pelo Espírito do Senhor ou pelo nosso desejo carnal? O que prevaleceu? O que você produziu em 2025? O que nós produzimos em 2025? Porque, partindo do princípio que somos servos do Senhor, partindo do princípio que somos nova criatura, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, de fato e de direito. O que realmente é novo na tua vida, no seu dia a dia, no meu dia a dia, nos nossos dias a dias? Porque é isso que vai fazer a diferença. Esta briga, ela sempre vai existir enquanto eu e você estivermos neste mundo. Sempre vai haver. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é: quem fala mais alto na minha vida? O Espírito do Senhor ou a minha vontade carnal? E daí o tema: viver dirigido pelo Espírito Santo. Diga-se de passagem, não é, nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Sempre haverá um obstáculo. Mas isso precisa também da sua contribuição, da minha contribuição, das nossas contribuições. Em definir o que é mais importante: ser um servo do Senhor ou ser um cidadão comum. Nós já estamos vendo os sinais dos fins. Um dos sinais é aquilo que era certo se tornou errado, o que era errado se tornou certo. Esse é um sinal. O segundo sinal, que está aí, é claro, é a questão do pudor, do respeito que havia entre as pessoas. A sociedade era uma sociedade mais respeitosa. Hoje a gente não tem mais isso. A vida humana perdeu-se o seu valor. Hoje nós vemos, ouvimos filhos tramando para matar os próprios pais, esposas, maridos, enfim. Ou seja, a família que nós um dia conhecemos na nossa infância, ela está sendo destruída em tempos em tempos. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a nós pensarmos nisso. Para quem ainda vai formar uma família, ou seja, que vai se casar, como vai ser essa família? Como vai ser este lar?
Então isso é um pano de fundo para a gente pensar no que nós queremos. Como vai ser 2026 na minha intimidade, minha com Cristo? Dizer para os irmãos que a gente precisa ler a Bíblia, que a gente precisa orar, é chover no molhado. Os irmãos já sabem disso. Todos que aqui estão sabem disso. A pergunta é: o quanto você está disposto? O quanto eu estou disposto? O quanto nós estamos dispostos a mudar isso? A fazer isso para a glória do Senhor? O ano está apenas começando. Os desafios estão aí. E é isso que nós precisamos entender. A carta de Gálatas, como já foi lida aqui, no seu capítulo 5, é o nosso texto base para este sermão. Então, irmãos, como já foi lido, eu vou ler novamente na minha versão, e os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias, ok? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Você pode acompanhar aí no seu texto bíblico aí. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfazendo o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os advertia: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Amém? Quero convidar você, por gentileza, feche sua fronte, abaixe seus olhos. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, que foi lida e será exposta. Senhor amado, eu não sou digno de falar da Tua palavra, pois ela é santa e digna de toda honra e de toda glória. Mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, usa-me, Senhor, como canal de bênção na vida dos meus irmãos aqui nesta noite. E que o Teu Espírito fale com cada um conforme o Teu desejo. Não conforme aquilo que eu acho que tem que ser, ou que alguém ache, mas conforme a Tua vontade. E que possa haver edificação nesta noite. Possa haver, Senhor, uma busca maior à santidade, a viver segundo o Seu preceito. Nos ajuda, Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, querido, você crê que Deus tem uma palavra para você nesta noite? Amém? Então diga para o irmão que está do teu lado aí, por gentileza, Deus tem uma palavra para você.
Amém. Sei que os irmãos não estão muito acostumados com isso, tá? Então, não fiquem assim, meio sem jeito. Isso, irmãos, nós não estamos saindo da doutrina e muito menos daquilo que é ser batista. Isso é uma afirmação que você deseja para o teu irmão e para si mesmo. Por isso, muitas vezes a gente pergunta, você crê que tem uma palavra para você? Porque a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Nós somos apenas os instrumentos para transmiti-la conforme a vontade do Pai. Amém? Queridos, olha só. Toda vez que a gente vai falar de uma carta, e fica a dica aí para quem às vezes prega no culto no lar, às vezes traz uma mensagem aqui na igreja. Quando a gente fala das cartas, a gente precisa entender qual é o tema central da carta. O que o escritor está falando? Qual é o tema? O que ele quer alcançar? E como ele quer alcançar? Então, a carta aos Gálatas, ela é fantástica. Como todas as cartas paulinas, como as cartas universais de Pedro e de João, e, sobretudo, carta de Apocalipse, que é o livro da Revelação. O tema central de Gálatas é salvação mediante a fé. Então é uma carta cristocêntrica. Ela vai trabalhar questões, subtemas, dentro da questão de salvação, de purificação, de busca a uma vida condizente com aquilo que nós dizemos que cremos. Então esse é o tema central da carta de Gálatas. Ela também foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. Ou seja, se nós formos fazer uma conta do tempo, espaço que essa carta foi escrita, ela tem mais de 3.000 anos. E o texto continua tão atual quanto ela foi escrita. Então, Paulo está apresentando aqui aos nossos irmãos da Galácia 2 listas. Cada uma dessas listas tem as consequências das suas atitudes. Ou, como ele vai trabalhar isso mais à frente, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Porém, para andar no Espírito, eu precisa ter algumas condições aí que pressupõem que aqueles que aqui estão têm. Confissão de pecados, renúncia, aceitação do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e uma busca inconstante, todo santo dia, santificação. Isso é lição de escola bíblica dominical que aprende na sala de doutrinas quando a pessoa se converte. Todas essas lições são ensinadas pelo pastor ou pelo professor que foi designado para a sala de doutrinas. Ok? Então, queridos, o que acontece? As 2 cartas, observe que o texto descreve que Paulo já havia advertido os irmãos da Galácia por conta disso, e ele está advertindo novamente. Para nós, nesse tempo, é um sinal de alerta, para refletirmos. Foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Nós estamos iniciando um novo ciclo. Já iniciamos 2026. E eu preciso me perguntar, como eu fui em 2025 diante do meu Deus? As minhas ações rendeu frutos do Espírito ou as minhas ações rendeu mais frutos da carne? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo e responder para você mesmo diante de Deus. Entendo eu que o desafio é como trabalhar isso no dia a dia. Nós temos visto que hoje, no meio do povo cristão, o que mais tem faltado é o amor que nós tanto falamos.
paciência um com o outro. A gente é muito rápido para acusar, mas é muito demorado para entender e se colocar no lugar do outro e entender por que disso ou por que daquilo. Não cabe a mim ou a você ou a nós julgar quem quer que seja. Cabe a nós orientar, orar, interceder. Essa é a ação do Espírito Santo. Se fôssemos perguntar aqui, meus irmãos, você vive pelo Espírito Santo? Acredito que todo mundo vai dizer sim. Mas fazendo uma autoanálise de si mesmo, no ano que passou, todo dia nós fomos realmente usados pelo Espírito Santo? Ou não? É o que a gente precisa se perguntar. Porque todas essas questões, lá nos evangelhos, Jesus foi nos alertando. Ou não? Foi. Primeiro, o que Jesus disse para os seus? Vocês podem ficar nervosos, mas vocês não podem pecar. Vocês podem se irar, mas não pecar. Significa que ninguém é sangue de barata, que em algum momento você vai ficar nervoso. Mas isso não pode ser justificativa para pecar, para xingar, para ofender, para se posicionar como um incrédulo. Segundo, Jesus vai nos mostrando, antes de ele apresentar o Espírito Santo, ele vai nos mostrando algumas coisas interessantes. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, ele começa dizendo o seguinte: não se turbe vosso coração, credes em Deus e em mim também. Por quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar e voltarei para que vocês fiquem comigo. Certo? Foi isso que ele disse? Quando ele usa a expressão não se turbe, ele está dizendo o quê? Traduzindo, está dizendo, olha, não se preocupe, não se atemorize, tão somente confie. Eu estou contigo. Aliás, essa foi a promessa de Jesus para os seus discípulos, não foi? Sim ou não? Ele não disse que estaria conosco até a consumação dos séculos? Então, meu irmão, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar que Ele é conosco, por mais difícil que seja a situação. Por mais complexa que seja a situação que nós estamos vivendo. Então, tudo isso faz parte de um propósito maior, bíblico, dentro daquilo que Deus nos ensina. Começando lá no Gênesis, passando por todo o Velho Testamento até o Novo Testamento. O próprio Paulo é prova disso. Paulo, que antes de se converter era Saulo, era perseguidor da igreja e perseguiu muitos, não foram poucos. E ele precisou ter um encontro diferenciado com Jesus para ele crer que ele estava errado. E talvez você ainda esteja esperando um encontro diferenciado com Jesus para você saber e crer que Ele é contigo. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você não precisa esperar isso. Ele é contigo. Ele já está contigo. Ele vive contigo. Talvez pelas agulhas da vida, pelas situações que você já viveu, por tudo aquilo que você já sofreu, talvez não confia mais nas pessoas, talvez não crê mais descrendo, sabe aquela coisa? Deus falou grandemente comigo no culto. Aí chega lá na esquina, será que foi para mim mesmo aquela palavra? Quando chegar na segunda-feira, já não está crendo mais que Deus falou com ele. Nós precisamos confiar, até porque
o salmista Davi nos ensina que três textos que para mim é fantástico. Primeiro, está no Salmos 91. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei. Observe que o verso 1 e o verso 2 do Salmos 91, o verbo, se formos fazer uma análise sintática do texto, tem bastante professor aqui, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam depois, tá? Por favor. Mas o verbo está no presente, primeira pessoa do singular, e a declaração, ela é clara. Somente nele eu confiarei. O salmista faz esta oração diante de toda a congregação. Isso são evidências de alguém que vive dirigido pelo Espírito Santo. Andar dirigido pelo Espírito Santo não é andar segundo o conceito deste mundo. Não é estar preocupado com a tendência da moda, o que vai ser lançado agora. Ou está preocupado com, poxa, eu preciso trocar de carro, se eu não trocar de carro, o negócio vai ficar feio. Ah, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Não é que você trocar de carro seja errado, irmão ou irmã. Não é que você comprar um vestido novo, ou uma calça nova, um tênis, seja errado. Não. Não se trata disso. Se trata do que fala mais alto na tua vida. Se é o Senhor e a sua palavra, ou se é as coisas deste mundo. Se eu perguntar aqui, para todas as mães que estão presentes, o que você seria capaz de fazer pelos seus filhos? Muitas vão dizer, eu sou capaz de dar a minha vida. Estou exagerando? Mães. Talvez. Mas porque é algo importante para você. Faz a mesma coisa. Então pressupõe-se que a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, viver dirigido pelo Espírito Santo, seja algo importante, que é muito mais do que ser membro de uma igreja, é muito mais do que frequentar uma igreja, é ser instrumento nas mãos de Deus aonde eu estiver, seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja onde for, as pessoas precisam ver Cristo e não o Eurico. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Então, se nós formos compararmos as duas listas, tem de tudo um pouco. E qual é a escolha que nós precisamos fazer? Embora ela seja óbvia, mas às vezes nós dizemos algo e na prática nós fazemos outro. Às vezes nós declaramos que nós dependemos de Deus, mas na prática nós olhamos outra coisa. Então, e aí tem as mazelas deste mundo. É o tal da ansiedade, é o tal da depressão, que vai tomando conta e realmente se tornou uma enfermidade desse tempo. A depressão é algo voltado para o futuro, a ansiedade é algo voltado para o passado, do que podia ser, que não foi, enfim. É o contrário, né? Falei errado. Obrigado, hein? Por isso que é bom, né? Mas aqueles que estão em Cristo, eles não estão imunes a isso. Pode acontecer? Pode. Mas o que fala mais alto é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Irmãos, eu sou testemunha de ver famílias, Deus criar caminho onde não tinha.
Deus abriu portas onde não tinha. Operar milagres quando todo mundo dizia, não é possível. E ser possível. Então, viver o milagre, eu preciso ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Andar dirigido pelo Espírito Santo é ser amável, é ser humilde, é ser simples, é olhar, ter um olhar de misericórdia, como o Senhor tem comigo, como o Senhor tem com cada um de nós, quando Ele olha para esta humanidade. Porque a forma de nós não sermos consumidos é a misericórdia dele que se cumpre todo dia. Todo dia a misericórdia dele se renova. Independente do que você pense, independente do que eu penso, independente do que você quer ou deixa de querer. Então, pensa só. O texto nos traz esse desafio para amenizar a briga interna que nós temos dentro de nós. Dessa natureza carnal com a natureza espiritual. É muito difícil. Assim como alguém que precisa entrar numa dieta e precisa deixar hábitos, precisa deixar de comer certos alimentos, precisa deixar de beber certos líquidos para poder perder peso, não por uma questão de estética, mas por uma questão de saúde. O Espírito Santo vai nos moldando conforme a sua vontade. E aí a gente precisa começar a entender e conhecer o Espírito Santo. A primeira tarefa do Espírito Santo está registrada em João 14, 26. Eu vos darei um Consolador. Então, o Espírito Santo tem a função de nos consolar, de nos ensinar, de colocar no peito e falar, você não está só, eu sou contigo. Eu estarei contigo todos os dias, nos bons e nos ruins. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está nos dias bons, tem vários amigos. Pensa só, vai fazer um churrasco lá na tua casa. Tem amigos que você não precisa nem convidar, eles se autoconvidam. Mas se tiver alguém doente na tua casa, e você precisando de um auxílio, precisando de alguém para ficar no hospital, pouca gente vai se levantar para isso. Por quê? Porque o verdadeiro amigo é aquele que ele não precisa estar perto todo dia, mas é aquele que está pronto para ajudar, mesmo quando ele mesmo não pode se ajudar. Eu costumo dizer para os irmãos, para as pessoas que convivem nas igrejas por onde eu passei, e eu não falo simplesmente por falar não, irmãos. Se for preciso a gente sentar na calçada e chorar junto, a gente vai sentar e vai chorar junto. Porque tem momentos que a gente não tem palavras. Muitas vezes só está junto. É só um abraço. Só porque não tem palavras. Só quem pode consolar e confortar é o Senhor Jesus. Nós tentamos fazer, mas quem consola de fato, porque só quem conhece o coração do homem é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo que sabe. A segunda função do Espírito Santo, que vocês também sabem, é interceder por cada um de nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se você se colocar diante dele, aonde você estiver e falar com sinceridade, ele vai ouvir o teu clamor. Sabe o que é o mais interessante, irmãos? Na nossa pequenez, na nossa falha, o Senhor não apenas ouve a nossa oração, mas Ele atende. Isso é fantástico. Por quê? Porque Ele conhece a sua dor.
Ele conhece a minha dor. Ele sabe do que você precisa, mesmo quando você mesmo não sabe o que você precisa. E muitas vezes você vai pedir algo e ele vai dizer para você: não, você não está pronto para isso. Ou ele vai dizer: espera. Ou ele vai dizer sim. É as três formas de Jesus, do Espírito Santo, nos falar conosco: sim, não ou espera. Só que às vezes a gente está com tanta sede naquilo que a gente não quer esperar. A gente quer dar o nosso jeito. Sabe aquela coisa quando o pai fala para o filho ou para a filha: você não namore com aquele rapaz vai te dar problema. Ou não namora com aquela moça que vai dar problema. A gente tema e vai e namora a si mesmo. O que acontece? A gente vai lá e quebra a cara. Se dá mal. Por quê? Porque a gente não ouviu. Muitas vezes, como servos de Deus, nós fazemos a mesma coisa. O Senhor está falando, está mostrando, usou um irmão na oração, usou um louvor, usou o pastor na mensagem, o Senhor falou claramente, você ouviu, sabia que era contigo, mas continuou teimando e continuou fazendo o que você achava que você queria, porque eu decidi, eu sou senhor de mim, quem manda na minha vida sou eu, ninguém paga minhas contas, então eu decido o que eu quero. Só que com o Espírito Santo não é assim. Se nós somos filhos dele, nós devemos obediência a ele. Só que muitas vezes nós não queremos obedecer. Muitas vezes nós não queremos fazer o que alguém está nos orientando. A gente quer fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. E é por isso que a gente quer pecar. E aí, por conta disso, a igreja é um corpo. E se um pecar, toda a igreja sente. Por quê? Se você andar aqui e bater o dedinho na ponta do banco, vai doer, não vai? Mas o corpo todo vai sentir. Na vida espiritual não é diferente, irmãos. Por isso, quando se fala de comunhão, esta comunhão, ela precisa ser o resultado de uma vida no altar. Ser dirigido pelo Espírito Santo é o resultado de uma vida no altar. Não significa que nós não vamos errar. Vamos errar. Mas muito menos do que antes. Então, essa questão de inveja, essa questão de briguinha por ego, não cabe para o servo de Deus. Não cabe para nenhum de nós. Sem contar as outras. Imoralidade sexual, imoralidade. Todas elas são danosas, são prejudiciais. Então, a gente precisa olhar com carinho. E essa pergunta precisa ser feita todo santo dia. Senhor, como eu estou hoje? Estou debaixo da tua vontade? Eu estou. Me corrija, Senhor. Tem misericórdia de mim. Principalmente nos dias mais difíceis. Sabe aquele dia que você acorda atrasado, você sai correndo para o serviço, aí você mal está saindo de casa, tirou o carro da garagem, aí um camarada te fecha, e você freia com tudo, já vai te irritando, aí você vai num cliente fechar um negócio, o cara deu para trás, e vai dando tudo errado. A vontade é de fazer o quê? Gritar, xingar, de falar qualquer coisa, reclamar de tudo e de todos. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos ter domínio próprio. E é exatamente aí onde o domínio próprio é. Nós não temos tempo. Se nós tivéssemos para falar de cada um deles, tanto da lista da carne quanto da lista do espírito. Cada um deles tem um significado profundo. E nós precisamos olhar.
Porque você conhece, ou pelo menos pressupõe que você conheça a si mesmo. Você sabe. Todo mundo que está aqui, começando comigo, tem um ponto fraco. Pelo menos um ponto fraco tem. E quando chega nisso, é algo que você perde as estribeiras, como alguns dizem, desce do salto e perde a etiqueta e fala até pelos cotovelos. É aí que está o problema, que fala o que deve e o que não deve. E aí causa mau testemunho. E aí as pessoas começam a olhar para você e começam a duvidar se você realmente é um servo de Deus. E se isso não for corrigido, vai chegar um momento que você mesmo vai duvidar de você mesmo. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor está aceitando a minha adoração? Será que o Senhor está aceitando a minha oferta? E você começa a duvidar de você mesmo. Por quê? Porque a carne está falando mais alto. O desejo carnal está falando mais alto. E por isso que a gente precisa vigiar. Por isso Jesus olhou para os discípulos e disse para eles, olha, essa é uma das razões. Vigiai de dia e de noite sem cessar, o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão a quem ele possa. Irmãos, o diabo não precisa te atingir em cheio. Ele só precisa triscar no teu pé e te envenenar. Só. É o suficiente para a coisa desandar. E só arruma isso, os joelhos no chão e confessando o pecado. E pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá forças, para que isso nunca mais aconteça na minha vida. Tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Quem nunca teve uma situação no trabalho, eu já tive algumas, você está numa reunião de trabalho e alguém falar alguma coisa te julgando ou te acusando. Quantos não tiveram isso? E muitas vezes você não precisa nem abrir a boca. O Senhor usa alguém para te defender. Para falar, aqui não, filhão. Esse aqui tem procedência. Essa mulher é uma mulher decente. Este homem é um homem decente. É meu servo, é minha serva. E aqui você não mexe. Por isso. Então isso é uma questão de se derramar diante do Senhor. Eu falei duas coisas do salmista. Vai a segunda. Está no Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, viver isso na prática é algo desafiador. Passar por lutas, passar por provas, passar por enfermidades e não ser abalado e permanecer firme, precisa ter um grau de maturidade muito grande. Precisa ter um grau de intimidade com Deus e com o Espírito Santo muito grande. Viver isso na prática, no dia a dia, é o maior desafio que cada um de nós temos. Por quê? Porque é nesse momento que você mostra quem realmente você é. É nesse momento que você mostra quem tipo de servo eu sou. Se estou sendo dirigido pelo Espírito ou se estou sendo dirigido pela carne. Então, queridos, e isso é independente, tá? Dependente. Embora eu tenha o título de pastor, mas isso não significa que eu seja melhor do que os irmãos. Isso não significa que eu não esteja sujeito às mesmas coisas que os irmãos. Pelo contrário, a briga ainda é muito maior. Porque estar aqui à frente de vocês, estar diante desse púlpito, falando sobre esta palavra, requer um grau de intimidade e vida no altar. Por quê? Porque se
acontecer alguma coisa, os irmãos vão falar: ixi, se aconteceu com o pastor, imagine comigo. Mas às vezes a igreja esquece que pastor é um homem como qualquer outro. Às vezes a igreja se esquece que o pastor também tem problemas, também tem dificuldades, que não é perfeito, que em algum momento vai errar. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que o pastor precisa da igreja e a igreja precisa do pastor. E assim sucessivamente. Porque somos um corpo. Então, o pastor Gilberto, que é o pastor responsável desta igreja, ele precisa dos irmãos. A família dele precisa dos irmãos. Das orações, do carinho, da atenção. Que às vezes o pastor passa o ano todo e a igreja nem pergunta como ele está. Se ele está bem, se ele não está. Talvez não seja o caso da Igreja Batista da Vitória, mas já vi muito isso. A igreja só querer tirar o pastor, só sugar, e nem se preocupar se ele está bem, se ele não está, se ele está precisando de alguma coisa, se a família dele está bem, se os filhos estão bem, se a esposa está bem. Já começa por aí. A grande maioria das igrejas não sabe o nome das esposas de pastor. Só chama a esposa de pastor, mas não sabe o nome da irmã. Por quê? Porque muitas vezes não estão interessados, não amam, querem só se beneficiar. Isso não é viver no Espírito, isso é viver na carne. Quando eu estou interessado, quando eu quero ter uma amizade com o Júnior, só pensando que o Júnior pode me beneficiar, isso é obra da carne, não é obra do Espírito. Porque eu estou pensando apenas em mim mesmo. E quem vive dirigido pelo Espírito Santo, não vive pensando em si próprio, pensa em nós. Então, a frase que os jovens usam muito, estamos juntos, esse estamos juntos, ele precisa ser de grau, de gênero e número. Em todos os sentidos. Porque senão não vale a pena. É apenas mais uma frase. Comunhão é quando a gente realmente, um se importa com o outro, um ora pelo outro, um intercede pelo outro. Isso é comunhão. E o resultado disso produz famílias saudáveis, produz jovens saudáveis, produz adolescentes saudáveis, produz crianças saudáveis, produz uma igreja saudável. E uma igreja saudável, ela cresce. Por quê? Porque o Espírito Santo está no controle de tudo. Isso é viver pelo Espírito Santo. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos viver isso. Até porque, se nós olharmos a sequência de Gálatas, o capítulo 6, Paulo vai trabalhar a questão de fazer bem a todos. E fazer bem a todos significa que tem que fazer bem àqueles que você não é muito chegado, aqueles que você não gosta, aqueles que te ofenderam em algum momento, aqueles que te magoaram em algum momento. O próprio Jesus vai dizer isso. Está registrado lá em Mateus capítulo 18. Se algum irmão fez algum mal contra você, você, o ofendido, vai até ele. É fácil fazer isso? Não. Mas é ensinamento da palavra. E quem vive pelo Espírito Santo vai amar. Vai ser simples. Vai ser humilde. Por quê? Perdoar é libertador. Irmãos, perdoar não é coisa para covarde. Perdoar é coisa para corajoso. Porque perdoar é como se Deus tivesse pegado aqui nas suas costas, tirado o fardo e jogado fora. Você se sente leve. E quebra todos os aguilhões do adversário que porventura tenha sido jogado sobre você. Isso é viver-se na direção do Espírito Santo. Ninguém disse que era fácil. Nunca foi fácil. E não será fácil. Mas se nós queremos
ver a glória de Deus, se nós queremos viver de milagre em milagre, se nós queremos continuar sendo abençoados e muito mais, nós precisamos entregar tudo nas mãos dele, mas de verdade, não apenas de falar. Entregar a sua vida nas mãos dele, entregar a sua esposa nas mãos deles, entregar seus filhos na mão deles, entregar o seu trabalho nas mãos dele, entregar suas finanças nas mãos dele, entregar o seu lar nas mãos dele. Tudo tem que ser para o Senhor. Tudo. Não existe meio termo para o Senhor. Ou é ou não é. Ou você é um servo ou você não é um servo. Não existe meio termo. Até porque, se isso fosse uma verdade, Jesus não diria no final do Sermão do Monte para aqueles servos que estavam lá, servos religiosos, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Eu faço uma palestra para jovens e eu costumo dizer: nunca te vi mais gordo e mais magro, vaza. Te conheço não, cara. Sai fora. Gostou, né, Luquinha? Luquinha gostou. É por aí, mano. O barato é louco, mas o processo é lento. Por quê, irmãos? Por quê? Estou falando assim. Alguns irmãos ficam assim: nossa, os irmãos não estão acostumados comigo. Eu entendo. Mas eu não estou dizendo nada aqui fora, irmãos. É bem isso. O texto descreve que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Só mudei a linguagem. Nada mais. Por quê? Porque nós precisamos entregar ao Senhor o nosso melhor, com sinceridade de coração. Foi isso que Paulo fez. E quando ele conheceu os Gálatas, que ele escreveu, que ele foi lá, que ele esteve lá com eles, ele viu a dificuldade. E uma das dificuldades do Novo Testamento, e sobretudo nas cartas, era uma religião chamada gnóstica, os gnotistas. Estava tendo um culto assim, eles chegavam e tiravam o pastor de lá e jogavam para fora. Ó, tudo isso que o pastor falou aí para vocês é tudo mentira. Não é assim que funciona, é assim, assim, assim. Era assim que os gnósticos trabalhavam, para desacreditar o Evangelho. Por isso o Evangelho não é sujeito à lei. O Evangelho é da graça. Só que a graça é muito mais profunda do que a lei. A lei mosaica dizia que alguém só era considerado adúltero pego no flagrante. Na graça, o Senhor Jesus disse: se você olhar para trás e desejou, você já adulterou. Então é muito mais profundo, porque começa aqui, ó, e aqui. Então, querido, faz uma análise de você mesmo, do que você precisa mudar, o ambiente que você está, as pessoas que você está permitindo entrar dentro da tua casa. Talvez não sejam as melhores pessoas, talvez não sejam aquilo que Deus quer, aquele que talvez, ou aquela que talvez você está se chamando de amigo ou amiga, nunca foi seu amigo, nunca foi sua amiga, e só quer se aproveitar da situação. Fique esperto. Olhe para si mesmo. Nós precisamos olhar para nós mesmos e observarmos se estamos sendo dirigidos pelo Espírito ou dirigidos pela carne. Pelos frutos conhecereis a árvore. Dentro dos seus planos para 2026, seus projetos, como está a sua relação com Jesus, com o Espírito Santo? O que você pretende fazer na obra do Senhor que você não fez em 2025?
E você teve oportunidade e você não fez. Será que não é hora de consertar isso? Será que não é hora de melhorar isso? E parar de dar tantas desculpas e justificativas que para Deus não serve para nada? Isso é para todos nós, irmãos. O mundo está aí. Pessoas estão morrendo sem Cristo. E nós precisamos testemunhar desse glorioso Deus, maravilhoso, desse amor. Às vezes a gente critica porque fulano está indo na igreja tal, ou na igreja tal, ou isso, ou aquilo, mas o que eu estou fazendo na minha igreja? O que eu estou fazendo como servo do Senhor? Afinal de contas, Ele derramou o sangue dele no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. O que nós estamos dispostos a fazer? Pensa, querido. Pensa. Eu sei que nós precisamos trabalhar, eu sei que nós precisamos pagar nossas contas, eu sei que nós precisamos colocar comida em casa, eu sei que nós precisamos ter lazer, eu sei que nós precisamos tudo isso. Não só eu preciso, como todos nós precisamos. Mas para tudo isso fluir, Jesus precisa estar no primeiro lugar. O Espírito Santo tem que ser o seu tutor, o meu tutor, aquele que está mentoreando tudo. Essa é uma noite de reflexão. É uma noite de pensarmos no que nós podemos fazer como servo do Senhor. Você não saia daqui nesta noite sem ter isso muito bem fundamentado no teu coração, com esta palavra que não é minha, é do Senhor. Que o Espírito Santo possa mover o teu coração e mostrar para você que você pode fazer muito mais do que você acha. E se você acha que você fez muito para o Senhor no ano de 2025, quero dizer para você que você não fez, e eu não fiz, e nós podemos fazer muito mais. Esta igreja foi colocada neste lugar com um propósito, há 43 anos atrás, para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Talvez, pela característica do bairro, seja difícil evangelizar, seja difícil abrir, entrar na casa de alguém. Mas há outros métodos, há outras maneiras de evangelizar. Você pode ser um desses. Juntos, nós podemos mais. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus, nós temos a certeza que nós não somos nada sem o Senhor. Como nós precisamos de Ti, Pai. Como nós necessitamos do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Oh Deus, eu louvo o Teu nome, Pai, pela existência desta igreja. Louvo o Teu nome pela vida de cada um desses amados irmãos que estão aqui nesta noite. Famílias representadas, jovens, adolescentes. Ó Deus, carecemos de um mover do Teu Espírito. Carecemos da Tua graça. Podemos, Senhor, ungidos por Ti, dirigidos por Ti, fazer muito mais. Desperta o Teu povo, Senhor, para ações grandiosas, vinda de Ti, Pai. De estratégias vinda de Ti. Nos orienta. Perdoa, Senhor, nossas falhas, pecados. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, porque sem Ti não somos nada.
Não se afaste de nós, Senhor, do Teu Espírito se afastar de nós. Ó Pai, nós somos assim, Senhor, falhos. Mas nós amamos o Senhor e nós queremos fazer diferente, Senhor. Nos ajude. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito possa reinar em cada coração que aqui está. Quem adentrou aqui, Senhor, talvez preocupado, chateado com alguma coisa, com algum acontecimento no decorrer da semana, com um familiar, Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, sanando toda dor, sanando toda dúvida, que possamos confiar em Ti e saber que tudo está nas Tuas mãos, por mais difícil que seja. Nós cremos no Senhor e nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda a viver isso na prática. Nos ajuda, Senhor, a contemplar e proclamar esta verdade em todo lugar que o Senhor permitir que nós vamos. Ó Deus amado, esta igreja é Tua, Senhor. Este povo é Teu, Senhor. O Senhor tem planos para este lugar. Eu creio. Planos pessoais e planos coletivos. Ó Deus, que este ano possa ser um ano de realizações, muito mais do que foi em 2025. Cada um aqui, Senhor, tem um talento e tem um dom dado por Ti. Desperta, Senhor, para que cada um use conforme a Tua santa e bendita vontade. Nós oramos assim e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?